paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, seja muito bem-vindo de volta ao nosso canal e ao nosso estudo, ao qual estamos estudando aprofundadamente sobre a pessoa maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo dentro do assunto da Cristologia. É uma alegria ter vocês novamente aqui conosco, então fiquem à vontade para nós estarmos mergulhando em toda a verdade ao qual o Espírito Santo tem nos revelado e nos levado em profundidade em Deus, porque eu ando em cima desta palavra, 1 Coríntios 2:10, porque o Espírito Santo se aprofunda ainda nas profundezas de Deus para nos revelar. Então deixe o Espírito Santo levar nós em profundidade de Deus, para revelar os tesouros que está escondido em Deus, que estava, não está mais, que agora foi revelado na pessoa do Senhor Jesus. O tesouro que está em Deus é a revelação do Senhor Jesus. Jesus é a maior revelação. Hebreus 1:3 diz que Deus falou por muitas maneiras aos nossos pais, verso 2 e o 3, aos profetas, mas nesses últimos dias nos tem falado e revelado pelo seu Filho, ao qual o Espírito Santo nos traz toda a revelação da presença maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vem nos revelando e nos trazendo essa transformação pela palavra de Deus. Então, se você não é inscrito nesse canal, eu convido você a se inscrever nesse canal para estar nos acompanhando e acompanhando todo o nosso raciocínio e pensamento e toda a base e toda a doutrina que o Espírito Santo ele tem aqui nos posicionado em cima dessa base, dessa palavra. Estamos estudando o julgamento do Senhor Jesus. Temos hoje como a aula de número 66. Aula 64, nós damos início a esse estudo sobre o julgamento do Senhor Jesus. E na aula 64, nós estudamos os 3 primeiros julgamentos do Senhor Jesus, diante de Anás, Caifás e Sinédrio. 3 julgamentos religiosos. E no adiante, aula 65, nós estudamos sobre os 3 julgamentos posteriores, os 3 julgamentos políticos diante de Pilatos, diante de Herodes e novamente Pilatos. Para concluir, os 7 julgamentos do Senhor Jesus, aqui é 6, aqui é 7, os 7 julgamentos do Senhor Jesus. Hoje nós temos aqui então a parte C, parte A, colocamos na aula 64, parte B, nós estudamos a aula 65, e agora a aula 66, a parte C, dividindo os 3 primeiros na parte A, julgamento religioso, parte B, julgamento político, e parte C, julgamento divino. Então hoje o tema é o julgamento divino sobre o nosso Senhor Jesus. Com isso, eu quero ler o texto de Gálatas, capítulo 3, verso 13, na versão nova tradução na linguagem de hoje, para deixar um pouco mais claro a nossa leitura aqui. Depois nós, com os outros textos, vamos voltar na tradução NAA, que é mais como estamos acostumados nas nossas videoaulas. Então pega o seu caderno, pega as suas anotações e pega a sua Bíblia para estar acompanhando aqui comigo para a glória de Deus. Porém, Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei. Ponto. Como dizem as Escrituras. Então, ele vai fazer uma menção de outro lugar que está escrito na Escritura, que está lá em Deuteronômio 21:23, que diz assim: maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. É uma citação lá de Deuteronômio 21 e verso 23, como eu acabei de dizer. Tá? Então, com isso, eu quero entrar aqui no 7º julgamento e o último julgamento de Jesus, que é o julgamento divino. O tribunal no céu era o que realmente importava. Ou seja, o julgamento que realmente importava não foi o dos homens,
mas foi o de Deus que estava acontecendo. Enquanto tinha um julgamento, um tribunal aqui na terra, os religiosos, enquanto tinha um julgamento aqui na terra com os políticos, na verdade, o que importava era o verdadeiro julgamento que estava acontecendo lá no céu, um tribunal lá no céu, ao qual não importava os juízes aqui, mas sim o juiz supremo lá na glória, o nosso Deus. Tá? Enquanto os homens julgavam aqui na terra, havia um julgamento mais importante acontecendo lá no céu. Deus Pai estava colocando sobre o seu Filho todo o castigo que nós merecíamos, como um substituto, tá? Então vamos ver muito essa palavra substituto. Então, Deus estava condenando o pecado, e a condenação é sobre toda a humanidade, mas Jesus se colocou na frente desse julgamento para receber toda essa penalidade. Então, esse é o julgamento divino que Jesus recebeu, ou seja, como um substituto da penalidade que deveria ser aplicada. Em vez dessa penalidade ser aplicada na humanidade, ela foi aplicada no Filho de Deus, porque ele era o único capaz de executar essa penalidade. Como está escrito em Isaías 53, verso 6. Irmãos, preste atenção que tem muito versículo, tá, para estar aplicando, porque é um assunto doutrinário, teológico. Tá? Então, vamos tentar mesclar um pouco um assunto acadêmico com um pouco espiritual, né? Para não ficar só no acadêmico. Mas tem muito versículo, então nos acompanha aí para a glória de Deus. Isaías 53, verso 6. Todos nós andávamos desagarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, Jesus, a iniquidade de todos nós. Então ele foi o substituto nesse julgamento, pela essa penalidade, glória a Deus. Ou seja, tivemos uma troca divina, Jesus foi essa troca. A Bíblia diz que Jesus foi feito maldito por nós, como lemos Gálatas 3 e verso 13. Isso significa que ele, Jesus, tomou sobre si toda a condenação que era nossa. Ou seja, o santo foi tratado como pecador, para que pecadores como nós fossemos tratados como santos. Ou seja, Jesus sempre trocando, fazendo essa troca, essa substituição. Ou seja, temos um maior mistério aqui. Como Deus pode ser justo e, ao mesmo tempo, justificar o injusto. Ou seja, pela morte e ressurreição do Senhor Jesus, nós, injustos, fomos justificados e nos tornamos justos. A resposta está na cruz, na morte e na ressurreição. A justiça de Deus foi satisfeita quando Jesus pagou o preço do nosso pecado. O amor de Deus foi demonstrado quando ele deu o seu próprio Filho por nós, por nos amou, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para que o mundo não pereça. Porque se Deus condenasse a humanidade pelo que ela merecia por causa do pecado, o mundo ia perecer. Mas para que o mundo não pereça, para que o mundo não recebesse a condenação, ele entregou o teu Filho, para que o mundo não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, os injustos, por meio da morte e ressurreição do Senhor Jesus, fomos justificados, tornados justos. Esse julgamento nos mostra que Deus não ignora o pecado, ele pune o pecado, mas em sua misericórdia infinita, ele mesmo pagou o preço dessa punição. Quem pode satisfazer a Deus? Uma pergunta. Quem pode satisfazer a Deus? O próprio Deus, na pessoa de Deus homem, o nosso Senhor Jesus, como está escrito em 1 Timóteo 2, verso 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Então, para que ele pudesse satisfazer tanto Deus, ser justo, santo, ele tinha que ser Deus. E como para ele satisfazer um homem também, e ele ser um intermediário entre Deus e o homem, ele tinha que ser homem, para intermediar e entender todas as dores do homem, todo o sofrimento ao qual Jesus foi tentado e sofreu todas as dores como humano, mas também para satisfazer a Deus, ele teve que ser justo, sem pecado nenhum. Então, Deus é o equilíbrio desta balança.
havia um desequilíbrio entre Deus e a humanidade. Jesus veio trazendo esse equilíbrio e a balança, ela foi então balanceada, equilibrada, e nós temos esse equilíbrio por meio da pessoa maravilhosa, o nosso mediador, que é Jesus Cristo, homem, sendo Deus, satisfazendo Deus e entendendo a humanidade, intercedendo pela humanidade. Não há ninguém que pode trazer satisfação a não ser o próprio Deus, mas ninguém deve fazê-lo a não ser um homem. De outra forma, um homem não oferece satisfação, porque todos nós pecamos, todos nós somos pecados. Portanto, é necessário, ou era necessário, que alguém seja Deus homem, ou faça. É preciso que a mesma pessoa seja perfeitamente Deus e perfeitamente homem, uma vez que ninguém pode fazê-lo sem ser perfeitamente Deus e homem. Só Jesus é essa pessoa vista que nele Deus, o Verbo e o homem se encontramos, né? João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou em nosso meio e vimos a sua glória. Isaías 53, verso 11. Vamos ver aqui alguns benefícios que o Senhor Jesus ia ver, já profetizado há 700 anos antes de acontecer da sua morte, os benefícios que o Senhor Jesus teria com de levar essa penalidade e ele substitui nós. Diz assim: ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, ou seja, a humanidade toda, naquele que nele crê, na verdade, tá? Porque as iniquidades deles levará sobre si. Assim, pois, a cruz de Cristo é o evento no qual Deus simultaneamente torna conhecida a sua santidade e o seu amor. Glória a Deus. E um único evento de um modo absoluto, no meio da cruz, a morte e ressurreição do nosso Jesus. A cruz é o único lugar em que Deus, amoroso, perdoador e misericordioso, ele é revelado. Então, esses caráteres e esses atributos, Deus ele se revela na cruz. É o único lugar que vemos o grande amor de Deus, o grande perdão de Deus, a grande misericórdia infinita do Senhor, ela é revelada. Na cruz percebemos que a sua santidade e o seu amor são igualmente infinitos. Glória a Deus. A cruz de Cristo revela a gravidade do nosso pecado. Se você olhar a brutalidade, o preço pago na cruz, isso vai trazer para você e revelar a gravidade que o pecado nos custou a vida do Filho de Deus. Nosso pecado, irmãos, ele é extremamente horrível. Nada revela a gravidade do pecado como a cruz. Só quando vemos a severidade do nosso pecado é que enxergamos o Senhor Jesus como Salvador, de que precisamos urgentemente de um resgatador, um salvador, um libertador, que foi o nosso Senhor Jesus. Como já falei em aulas anteriores, para você ter uma ideia, que não foram os soldados romanos que abriram as feridas em Jesus, com aquele chicote, com a coroa de espinho, todo aquele sofrimento. Mas sim, foi os nossos pecados que causou as feridas no nosso Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus, ele é ilimitado. Deus podia, com justiça, ter nos abandonado, mas ele não nos abandonou. Por causa do seu amor por nós, ele veio procurar-nos em Cristo. E quando ele procurou nós em Cristo, ele achou nós justificados, resgatados, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro de Deus. Você está gostando dessa videoaula? Não se esqueça de deixar o teu like para que o YouTube também possa propagar essa mensagem, esse conhecimento, esse evangelho genuíno, essa revelação do Espírito Santo a outras pessoas, e outras pessoas também possam ser impactadas com essa videoaula também e possa chegar a esse
conhecimento e essa palavra. Então é importante você deixar o seu like, não se esqueça de deixar o joinha. Não, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal para estar acompanhando. Temos com essas 66 vídeos no nosso canal só sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, fique à vontade. Na cruz, Jesus levou o nosso pecado, a nossa culpa, o nosso juízo e a nossa morte. E nos trouxe a vida por meio da ressurreição. A cruz de Cristo é o único fundamento sobre o qual Deus perdoa pecados. Na cruz de Cristo há uma colisão entre a perfeição divina e a rebeldia humana. Por quê? A perfeição divina, vemos todo o plano de Deus desde a eternidade, desde o jardim do Éden, sobre a tua semente pisará na cabeça da serpente, mas a serpente morderá o teu calcanhar. Vemos Deus planejando já desde, antes da fundação do mundo. Então, só que na cruz vemos essa perfeição divina do amor, da misericórdia, mas colidindo com a rebeldia humana por causa do pecado. Jesus está ali sofrendo todas aquelas dores por causa do pecado. Jesus está sofrendo aquela morte por causa do pecado da humanidade. Então, uma colisão. A cruz de Cristo é fundamental para que Deus nos perdoa. Nós obtemos perdão pela entrega do teu Filho perfeito. Temos então aqui um próximo tópico, satisfazendo a lei. Primeira Epístola de João, capítulo 3, verso 4, diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Olha agora, como é sério. Porque o pecado é transgressão da lei. Pecado é transgressão da lei, meus irmãos. Esta, uma vez quebrada, requer a punição do infrator. É por isso que Deus está como juiz para punir todo o infrator que quebrou a sua lei. E é por isso que era necessário ele fazer essa punição, porque ele tinha que agir com esta lei, porque ele é o legislador dessa lei. A lei deve, portanto, ser sustentada, sua dignidade defendida e suas justas penalidades pagas. Assim ela é satisfeita, ou seja, ela foi satisfeita em Jesus, porque em Hebreus 9, 22 diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Já foi escrito desde lá do Antigo Testamento, ou seja, pecou, tem que ter morte. Pecou, derramamento de sangue. Pecou, não quer morrer, então arruma um substituto. Que substituto que pode morrer no mesmo lugar? Pega um cordeiro, imaculado, sem mancha, sem defeito, perfeito. Porque estava revelando já que o teu filho seria esse cordeiro que tira o pecado do mundo, que ia substituir nós. Em Daniel, por exemplo, no capítulo 6, do verso 1 ao 15, o rei Dário, relutamente, ele curvou-se ao inevitável e deu uma ordem para que Daniel fosse atirado na cova dos leões, cumprindo uma lei que ele mesmo tinha sancionado, ali caindo ingenuamente na armadilha dos satrapas, que fez ali aquela armadilha para ele mesmo inventar a lei e para ele mesmo condenar em cima dessa lei que ele inventou a vida de Daniel sendo lançada na cova dos leões. Ali a lei havia triunfado, ou seja, ela foi cumprida. Ele se cumpriu mesmo, ele não querendo que Daniel fosse jogar na cova dos leões, mas ele teve que cumprir, porque existia uma lei. E a lei ela tem que ser cumprida, ela tem que ser satisfeita. Deus não pode abolir a constituição moral das coisas que ele mesmo estabeleceu, assim como Dário também não poderia. Assim Deus também não pode. Por isso era necessário cumprir com a justiça sobre o pecado. Por isso que Dário fica feliz quando descobre que Daniel estava vivo. Daniel, o Deus Altíssimo te salvou, Então, você vendo ali em Daniel 6 um paralelo entre Deus, julgando o pecado, porque ele tinha que julgar esse pecado, a penalidade, mas essa penalidade, esse julgamento, ela foi satisfeita na pessoa do Senhor
Jesus Cristo, levando sobre si todos os nossos pecados e nossa iniquidade, e deixando lá que nos perdoou. Com isso eu quero deixar também a palavra-chave para os nossos obreiros. Então pega a tua caneta aí, obreiro. Pega a tua anotação e marca aí, para estar colocando na prova, tá? Você que está nos acompanhando aí, a cada 4 videoaulas, nós colocamos aqui provas para os obreiros, e eles têm essas palavras-chave para estar colocando. E a palavra-chave dessa videoaula é justiça divina. A palavra-chave dessa videoaula é justiça divina. Próximo tópico, satisfazendo a honra e a justiça de Deus. Temos alguns textos aqui, mas vou pular por enquanto, depois eu ler mais ali embaixo. Pecar, portanto, é tomar de Deus o que é dele. O que significa roubar dele e assim desonrá-lo, como está lá em Malaquias 1,6. Se eu sou pai, cadê a minha honra? Se eu sou senhor, cadê o meu respeito? Se alguém imagina que Deus pode simplesmente nos perdoar do mesmo modo como devemos perdoar uns aos outros, ainda não considerou a seriedade do pecado, porque quando nós perdoamos uns aos outros, irmão, eu te perdoo, tal, cada um vai, né, para o seu cantinho lá e tal, amém, e tal, né, e quando nós perdoamos uns aos outros, nós não imputamos nenhuma penalidade, nós não imputamos nenhuma justiça, perdoamos e pronto, acabou ali, morreu ali, mas não é a mesma coisa. O perdão de Deus não é a mesma coisa, e nós temos que entender isso, porque em Hebreus, eu repito aqui, 9:22 diz, sem derramamento de sangue não há remissão. O que é remissão? É tirar o pecado, né? Então, para Deus nos perdoar, tem que se cumprir essa lei. Para Deus nos perdoar, deveria alguém morrer em nosso lugar, alguém devia pagar por vida, e essa vida foi paga por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o perdão entre eu e os meus irmãos não é o mesmo perdão de Deus. Olha para você ver a gravidade do nosso pecado. O pecado desonra a Deus. Quem tem como mais justo a honra de sua própria dignidade, como está escrito em Romanos 2:23. Você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Então, toda vez que nós transgredimos a lei, estamos desonrando a Deus. Se desejamos ser perdoados, devemos pagar o que devemos. Contudo, somos incapazes de fazer isso. Nenhum homem consegue fazer. Como está já escrito em Isaías 53, verso 6, que diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Então, ninguém era digno ou capaz de pagar isso. Mas, continuando o texto, mas o Senhor fez cair sobre ele, Jesus, a iniquidade de todos nós. Eis porque Cristo, Deus e homem, se encontraram em ali, João 1,14. Deus, se fazendo carne, se encontra nas duas naturezas, para satisfazer tanto Deus, para satisfazer tanto a humanidade, levando o pecado da humanidade sobre ele, para justificar ali na cruz. Na cruz, a honra de Deus que lhe foi roubada pelo pecado, lhe foi devolvida através do Senhor Jesus, Colossenses 1,14. Temos a redenção, a remissão dos pecados. O pecado acarretou uma quebra da ordem do mundo, uma desordem tão profunda que foi necessária uma reparação ou uma restituição, e por meio da cruz Jesus restituiu. A Bíblia chama isso do quê? De expiação. Quando Jesus foi à cruz, morreu pelo pecador, restaurou a honra de Deus que havia sido atingida pelo pecado do homem. Esse fato só voltou com a morte de Jesus, que só assim poderia restaurar. A noção de levar o pecado. Mas o que significa levar o pecado? Levar o pecado não significa que Deus se tornou simpatizante dos pecadores, mas sim que sofreu a penalidade deles. A expressão levar o pecado aparece com frequência nos livros de Levítico e Números, e refere-se àquele que peca, quebrando as leis de Deus, que levará a sua iniquidade. Isto é, será dito como responsável ou sofrerá pelos seus pecados, como está primeiro Pedro 2:24, que temos aqui, né, o nosso escape. Carregando ele mesmo o seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivemos
para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. Glória a Deus. Esse é um conceito bíblico que está em toda a Bíblia espalhada, tá? Que Jesus, ele pagou essa penalidade por nós, ele nos substituiu. Como repito aqui, está em Hebreus 9, 22 é a base. Sem derramamento de sangue não há remissão. Por isso é necessário o Filho de Deus morrer em nosso lugar. Portanto, não pode haver perdão sem o sangue, como também não pode haver expiação sem substituição. Tinha de haver vida por vida, ou sangue por sangue. Somente o precioso sangue de Cristo tinha um valor suficiente para pagar. 1 Pedro 1,19, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Esse era o preço que foi pago diante da cruz. Temos mais algo aqui, mas eu vou pular, tá? Falando ali, uma comparação em Oséias, mas não vai dar muito tempo, senão essa videoaula vai ficar muito grande, amém? Deus, em sua misericórdia, desejou perdoar os homens pecadores sem acoitar o pecado. Para isso, dirigiu contra o seu próprio ser, na pessoa do seu Filho, o peso total da justa ira, ao qual eles mereciam, foi colocado sobre o nosso Senhor Jesus. Conclusão, o que a princípio parece ter sido uma grande injustiça, violência sem precedentes, se mostra ao melhor compreendimento de toda a história da cruz de Cristo, como a solução para o maior problema que o ser humano enfrenta e enfrentará: a morte, o afastamento eterno da presença de Deus, Pai, o sofrimento sem igual, a espera de todos. A cruz de Cristo, obra redentora preparada por Deus, declarado na maneira mais desprendida o seu amor por nós pecadores. Parecia que todo aquele julgamento, né, aquele julgamento injusto, parecia que era uma grande injustiça, toda a injustiça que os religiosos e os políticos estavam condenando o Senhor Jesus, mas na verdade era o Senhor Jesus, o nosso Deus, julgando todo o pecado da humanidade sobre o teu Filho, para que assim nós fôssemos resgatados, fôssemos salvos, fôssemos justificados por meio de todo esse julgamento que o Senhor Jesus sofreu, o julgamento divino. Amém? Então temos aqui a aplicação do julgamento divino, tá? Esse julgamento ele nos revela 4 coisas. A santidade de Deus. Ele não pode ignorar o pecado. Segundo, a justiça de Deus. O pecado deve ser punido. Terceiro, o amor de Deus. Ele mesmo pagou o preço. O quarto, a graça de Deus. Nós recebemos o que não merecemos. Glória a Deus. Então, com tudo isso, se Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, como isso muda a forma como nós vivemos? Como você vai viver? Você vai fazer que todo esse sacrifício do nosso Senhor Jesus, todo esse julgamento que ele sofreu, seja de vão ou que foi proveitoso para a tua vida? Como vai ser a tua vida a partir daí? Se Jesus morreu por nós, isso é um fato. O que está morrendo em mim para ele? Ele morreu por mim. E o que em mim está morrendo por ele? Glória a Deus. Né? Então devemos buscar aí essa conexão com Deus, busca aí o primeiro amor na tua vida. Tenha sede, tenha fome de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Eu quero esperar você para a próxima videoaula, ao qual o Senhor tem nos preparado. Temos muitas videoaulas para ainda fazer aqui sobre a redenção, né? A expiação, a justificação. Nós vamos entrar em detalhes dessas coisas, porque vamos falar logo após a ressurreição do Senhor Jesus. E entramos aí sobre a morte do Senhor Jesus, no momento da crucificação, mas quando entrarmos na ressurreição, vamos falar desses assuntos importantes para a nossa vida. Com isso, eu quero despedir você, e que a graça, ela sobrepõe todo o conhecimento, e quero despedir você na paz, na graça e no amor de Deus, e até a próxima, e tchau!